O frevo, para mim, ele é como se fosse uma mistura entre o grito de você querer fugir da rotina e ao mesmo tempo é como se fosse a voz da gente transformada. Nada é tão importante e dignifica Pernambuco lá fora quanto o frevo e o carnaval. O frevo provoca em mim uma alegria até um certo ponto inexplicável, né, aos olhos de quem não gosta de carnaval, de quem não gosta de frevo. Mas para quem gosta sabe que é uma alegria de você se sentir criança, de você brincar carnaval, né? É a fantasia de Dona Narita, ela é bonita. Isso aí, tudo é fantasia. Eu faço e vou e pronto. Quando eu faço uma e vou e venho embora para casa e vou. Eu pensei assim e fiz. Fui na loja, comprei tudinho, prego na mão, lantejoula, biçanga, tudo é na mão. Nada de máquina. Ali não tem nada de máquina. Eu percebo que o frevo, ele pode trazer muitos sentimentos, não só da euforia. Muitas vezes as pessoas pensam só na euforia, mas o frevo ele pode ser carregado de nostalgia, ele pode ter, sobretudo esse frevo que a Orquestra Quebra-Mar vem fazendo, ela muitas vezes traz sentimento de tristeza. Porque a tristeza faz parte das pessoas. Às vezes a pessoa pensa assim, mas o frevo não pode ser triste. Às vezes é triste, às vezes ele traz um sentimento e um ethos, né, bem diferente daquele ethos que é transmitido nas ruas. É sobretudo da euforia do carnaval. No âmbito da música instrumental, eu acho que o frevo vem ganhando muito, né? Vem ganhando muito espaço fora, nos festivais. O trabalho de Spock com a sua orquestra mostra muito bem isso. A gente tem circulado, eu também tenho tocado em diversos lugares, em festivais lá fora, e eu percebo que cada vez mais os instrumentistas pelo mundo inteiro, eles têm um respeito muito grande com relação à nossa música. O que eu gostaria que acontecesse com o frevo, nesse momento, tem me interessado muito essa relação dos gêneros, né, com a dança. E eu vejo que a mulher participa muito pouco da história do frevo, comparado à quantidade de figuras masculinas, né, que os compositores, os passistas, os instrumentistas. Então, eu acho que é muito importante incentivar e estimular
o feminino nessa dança. Não só a figura da mulher, mas a energia feminina também nessa dança, porque se ela acompanha um contexto de uma época, de um povo, o contexto que a gente vive hoje é um contexto de busca por igualdades, de fato, de direitos, né? Assim como o maracatu rural, o cavalo marinho, na sua matriz, são expressões do universo do homem, né? São danças, elas vão se adaptando e estão se renovando. Você já consegue ver o maracatu rural composto por mulheres, né? Você tem grupos de dançarinas de cavalo marinho. Então, eu acho que esse é um movimento que me parece fundamental também para a formação da próxima história que a gente vai contar do frevo. O objetivo dessa orquestra, da Orquestra Experimental de Frevo, da UFPE, é tocar no campus. Fazer a turnê dentro do campus, aqui na Universidade Federal, mas nas outras federais também. Não só tocando, mas falando a história do frevo, falando a história dos compositores, falando a história dos meninos que estão compondo, falar do curso de música da Universidade Federal dentro do campus. A gente não quer sair porque lá fora já se tem muitos e excelentes. A gente quer aqui dentro porque é todo mundo aluno, os professores apoiam, a gente quer mostrar o que acontece dentro da Federal para as outras universidades. Éramos todos crianças, todos apaixonados pelos tradicionais blocos de Olinda, e cada um tinha um amor paralelo, né? Um gostava de John Travolta, outro do Chorão, outro do Homem da Meia-Noite. Então veio a ideia, vamos fazer um boneco gigante. Aí, como a gente vai fazer? Se ninguém tem dinheiro, somos todos crianças. Então veio a ideia. Eu sou um rapaz muito curioso, gostava de desenhar aqueles animes. Eu via necessidade de fazer, eu disse, então vou ter que fazer. Eu fui aqui próximo ao campo de casa, tem um excesso de massapê, um barro próximo à Gila. E quando eu criei a primeira peça, quem fez, Gustavo? Foi eu. Todo mundo ficou abismado com aquela situação. Então eu fui e perguntei aos amigos como era o procedimento de papel. Então me ensinaram de várias maneiras a cola. E a cola saiu uma salada lá, que eu costumo dizer. Mas enfim, saiu. Aí a gente fez essa cabecinha, acoplamos num caixote. O corpo não fazia tinha nem ideia de como seria para fazer o corpo. Então a maneira mais fácil era pegar um caixote de tomate, botar umas alças de asinha para lembrar um ombro, peguei uma roupa do meu pai e a gente saiu cantando e batendo em latas. O frevo é uma coisa bem natural, assim, para tocar, sabe? A minha escola é do choro, mas eu acho mais natural até tocar frevo do que choro. Eu, desde os, acho que 18 ou menos, mas por aí, 18 anos eu saio em bloco, né? Tocando cavaquinho ou bandolim e tal, fazendo o bloco lírico, né? Eu digo sempre que os passistas usam os pés e as mãos apenas para se equilibrar, porque o que vem, o verdadeiro passo, ele tem que ser visceral, ele tem que vir do coração. Então, quando você se encontra nesse momento, eu acho que aí é onde está a verdadeira poesia do passo, é o verdadeiro casamento da música com a dança. O passo do frevo, como dizia Nascimento do Passo, quando perguntaram para ele, Nascimento, quantos passos existem? E aí ele sabiamente respondeu que é o mesmo número de foliões, porque cada um dança frevo, né? E a gente não pode contar porque os passos, eles nascem a cada dia. Por exemplo, o passo vem de uma vivência, como falei, a digital do povo. Então, vamos dizer que eu sou um costureiro, por exemplo, e qual é a minha vivência? Máquina de costura. E aí eu tenho o movimento da máquina de costura. Pisei, tararará. Pisei, tararará, passo. Então vamos tornar isso num passo. Pisei, tararará. Pisei, tararará. Pisei. Isso é um exemplo, uma criação agora. E aí eu posso dar um nome a esse passo e aí surgir mais um movimento. Eu fui criança, eu vivi um dia com alegria, lindos carnavais, lançar perfumes, confetes, fantasias, matinês de mãos dadas com meus pais. Chegam-me agora mutiladas lembranças,
gente se sentiu estimulado a manter o trabalho em outros espaços, e principalmente em espaços públicos. Foi aí que surgiu a ideia da gente atuar aqui na Praça do Hipódromo. E eu acho que é a forma da gente se resistir, é a forma da gente continuar existindo, porque a gente teve que fazer adaptações para estar aqui na praça. Foi a forma da gente buscar sobreviver no meio de uma linguagem, de uma política cultural bastante massificada, mas foi a forma que a gente aprende cada dia mais a sobreviver, e pensando ou concebendo ideias de atuação ou de melhor forma de atuar, que a gente acha que vai continuar, não só o grupo, mas o frevo seguindo. Os caminhos para a agremiação ser valorizado, primeiramente ele tem que se amar. A partir do momento que ele se ama, ele vai amar o grupo dele, porque se ele não tiver amor por ele nem pelo grupo, não há um caminho para ter uma fluidez. Quando faz a comemoração de 25 anos do bonde, a gente pensa o bonde com 50. E para pensar o bonde com 50, a gente precisa pensar nas novas gerações. E por isso, pensando nesse bonde do futuro, nós fundamos o Bondinho, que é a versão do bonde para as crianças, o bonde infantil. Além de pensar nessa longevidade do bonde, daqui a mais 25 anos, espero que daqui a mais 50 e daqui a mais 100 anos, nós pensamos também na manutenção da tradição, né? Dessa salvaguarda que é manter vivo o frevo, e o frevo especificamente de bloco. Quando a gente pensa o bondinho para criança, a gente pensa também de uma forma muito lúdica, que a criança ela não só queira ir para o desfile, para as prévias, enfim, brincar no bondinho, como ela insista com os pais, no sentido de que eu quero ir para o bondinho, porque o bondinho é um lugar que também a criança precisa se sentir bem. Você só ama o que conhece. A gente não pode amar o desconhecido. Então, para você amar o frevo, você precisa conhecer. E de preferência conhecer de criança. Eu acredito que o que conseguiu manter o Oxapouco nesses 40 anos que a gente faz esse ano de bloco, né? São 41 carnavais com esse, é justamente essa capacidade de reunir pessoas, né? Todas as ações e atividades que a gente busca criar para manter o bloco na rua são da mesma forma garantir as saídas, né, do bloco, né, garantir uma independência na tomada de decisões. Tem uma coisa que eu acho muito linda no frevo, é que você se solta para o chão e o chão te devolve para cima. Quer dizer, é também um aprendizado de espera, né? De não antecipar, de permitir que você viver o momento presente, no presente, até que ele vai indicar um novo presente que vai te levar para cima. Né? O frevo também, enquanto dança, se consolidou muito numa imagem. E aí quando você visualiza, quando você pensa em frevo, você visualiza aqueles passistas fazendo grandes saltos, tudo muito rápido, tudo muito enérgico.
E aí o frevo não se limita só a esse tipo de dança, só a essa forma, na verdade, de dançar. O frevo você vê no carnaval, você olha, tem várias pessoas dançando frevo. Então, assim, tipo, pessoas que sabem passos que se codificaram como frevo, passos que são inventados no carnaval pelos foliões, enfim, e aí termina que as pessoas às vezes se colocavam no lugar de achar que não eram capazes de dançar frevo, porque criavam aquela imagem de que era muito difícil e que só grandes bailarinos conseguiam. E aí desconstrói um pouco isso, e aí a junção com o Pilates, de entender o corpo, de entender o passo, de perceber que ponta pé calcanhação é uma rotação na coxa femoral, de rotação interna, rotação externa. E aí, entendendo esse caminho do passo e do movimento, elas conseguem perceber que elas são capazes de dançar frevo e que não existe só aquela forma de fazer frevo. Eu acho que a gente não deve cortar muito as ideias, deve deixar elas fluírem mesmo, porque cada vez mais grupos musicais, grupos de dança, enfim, têm trazido perspectivas novas, até pelas influências do dia a dia de cada pessoa. O que não pode é perder a origem. Assim, é interessante você ter uma responsabilidade de proteger aquela base que a gente conhece, aquela formatação instrumental, de dança, de expectativa, de troças, mas ao mesmo tempo essa contemporaneidade ajuda também o frevo a se manter vivo dentro das pessoas. Os grandes desafios para mim, que eu me coloco quando eu faço uma criação, quando eu estou fazendo um espetáculo, é como que o meu corpo de passista reage a outro tipo de estímulo. Então, quando eu coloco uma música clássica europeia, por exemplo, como que o meu corpo de passista, dançando frevo, se manifesta. E aí eu começo a quebrar a estrutura do meu pensamento em relação ao frevo. E aí eu tenho que inventar uma nova forma, porque se eu dançar com o mesmo andamento, a música pode estar me dizendo para ir para uma outra qualidade. E a gente poderia até dialogar dessa forma, uma forma mais agressiva, assim, com o corpo super rígido e rápido e a música super lenta. Mas o que acontece se a gente mistura isso? Se a gente se contamina, sabe? E é essa contaminação recíproca o tempo inteiro nessa troca é que faz com que a gente tenha novas experiências e novas possibilidades para o próprio frevo. Então, tirar o frevo um pouquinho desse lugar de clichê e desse rótulo que ele ganhou e fazer as pessoas entenderem que tipo, elas podem também, independente de idade e de qualquer outra coisa, é muito gratificante assim ver. Porque se você pensar o frevo no contexto carnavalesco de rua, tipo, ninguém vai estar lá limitando se você é cadeirante, se você anda de muletas, se você tem deficiência visual, ou se você é branco ou negro, enfim, tipo, é carnaval, sabe? Tipo, você tá na rua e você tá vivendo aquela experiência. E por que limitar isso enquanto aula, enquanto ensino do frevo? Minhas principais buscas com o frevo estão ligadas a dois elementos básicos. Um é o autoconhecimento, né? O frevo se torna uma forma de compreender melhor quem eu sou, porque eu me movo da forma que me movo, o que eu posso aprender com essa ferramenta, que é uma ferramenta dos meus ancestrais, né? E uma outra que é a de compreensão do contexto, do meu contexto, através do frevo. Então, que cidade é essa, como ela se organiza, como o frevo interfere ou fala dessa cidade. São esses dois caminhos, né, que eu tenho trabalhado há mais ou menos 12 anos, e eles vão desdobrando em questões pessoais mesmo, filosóficas, às vezes existenciais, outras vezes. Geralmente eu penso assim, o que é que já existe? O que é que já existe? Existe a música de Nelson Ferreira, existe os solos de Felinho, existe Duda, todos esses mestres estão aí e eu escuto eles. Mas na minha cabeça pensa, se o tempo está passando, existe a necessidade de fazer alguma coisa diferente. E quando é que essa coisa diferente acontece? Ela acontece assim, o que é que está faltando? Por exemplo, no frevo faltava uma quintina. Eu pensei na minha cabeça, faltava uma figura que nunca foi usada no frevo, pelo menos que eu saiba. Uma figura que ela faz 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu
vou colocar essa figura no frevo. Aí eu fiz o meu frevo que é atravessando a rua. E um trecho de vai. Que é uma quintina. O frevo com o tempo vem entrando na minha vida. Porque como eu vivo da rabeca, eu não tenho cerimônia de entrar aonde me convidam. Então, o frevo me convidou para entrar no ambiente dele. E eu mesmo sendo de fora, poderia ter medo de adentrar esse universo que é antigo, que é muito respeitado e que para entrar precisa ter muita coragem e respeito. Eu entrei com um pouco de medo, receio, mas vejo que existe um caminho possível a ser trilhado pelo meu instrumento, por outros instrumentos, que eu acho que isso que pode até ajudar o frevo a se revestir, a perpetuar, a ter uma vida talvez mais longa ou mesmo diferente, né? Não é só na tradição que a gente consegue se preservar, eu acredito isso, que também um pouco de novidades e mudanças ajudam a preservação. Não é só deixar aquela coisa intocada. Isso é, acho, na minha opinião, até perigoso. Porque o mundo está em movimento, está tudo em movimento, não vai deixar uma coisa parada. Se o mundo está girando e está tudo em movimento, uma coisa parada é perigoso, eu acho. És, frevo, a antítese da tristeza e do cansaço. Os teus compassos representam a nordestina raça, o que de mais nobre no meu povo graça, o apogeu da euforia e a magia do passo. Quando passas pelas ruas se acumulam, nas mentes as mais rútilas esperanças, pulam contigo velhos, adultos e crianças, e todas as vísceras saltitantes pulam. És o retrato fiel do Recife e Olinda, és multidões nas praças pululando, és correntes de homens numa alegria infinda. Frenético chegas, com a tristeza arrasando, e estas centenas de bocas te soprando fazem-te das músicas a mais forte e linda. Gosto do carnaval, sinto alegria. Somente.